Imagina o seu MEI lucrando 3 vezes mais em um ano. Imagina o dinheiro entrando na sua conta, sobrando dinheiro no caixa para você fazer investimentos, fazer distribuição de lucros, entre outras atividades que você pode estar fazendo quando o dinheiro sobra de verdade na sua empresa. O lucro, pessoal, é a principal razão pela qual você está trabalhando com o seu negócio. É a principal razão que eu também trabalho com o meu negócio. Afinal, ninguém quer estar pagando para trabalhar, né? Então, se você não está tendo lucro, está tendo dificuldade de caixa, quer saber o que pode fazer para tornar o seu MEI mais lucrativo e aumentar o seu lucro em até 3 vezes, fica comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar com você hoje as principais estratégias que eu utilizei em um dos meus negócios e consegui alcançar os melhores resultados. Então, roda a vinheta aí e vamos começar a falar dessas estratégias. Olá, meus queridos amigos microempreendedores individuais, sejam muito bem-vindos ao canal MEI Fora da Caixa, o canal criado para ajudar você a tornar o seu MEI mais lucrativo. Meu nome é Ellen, eu sou contadora especialista em gestão financeira empresarial e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma das minhas experiências como empreendedora. E inclusive é uma das experiências que mais me proporcionou as minhas melhores habilidades como empreendedora, como gestora financeira, como vendedora. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Vocês devem ter percebido que aqui no canal, ficou um pouco em silêncio por alguns dias, não estava vindo muito vídeo novo pra cá, mas a razão de tudo isso, dessa calmaria, dessa tranquilidade, é que eu estava reformulando o nosso cenário e reformulando também os próximos vídeos que virão a ser publicados aqui para vocês. Então, depois dessa reformulação, estudar muito aquilo que vocês mais precisavam, conhecer e entender no negócio de vocês, eu estou pronta para compartilhar uma das minhas histórias, uma história que aconteceu comigo, uma experiência minha com o empreendedorismo, e nessa experiência eu quero contribuir com vocês da melhor maneira possível para trazer mais lucro para o seu MEI. E nada melhor que após toda essa reformulação de conteúdos, que eu começar com essa história tão especial que é para mim, que é uma história de superação, vamos dizer, Para vocês conseguirem entender melhor essa história, eu preciso contextualizar ela aqui para vocês. Hoje eu sou contadora formada, com especialização em finanças empresariais. Durante a minha caminhada profissional, eu trabalhei 6 anos em escritório de contabilidade e 4 anos em uma empresa, uma fábrica de joias, onde eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da contabilidade da empresa, na parte mais gerencial do negócio. Então, para vocês terem uma ideia, eu sempre tive contato com muitas empresas, Então, o meu conhecimento com empreendedorismo, com controles financeiros, com contabilidade, ele começou muito cedo. Eu tinha contato com muitas empresas, eu via como funcionava o financeiro dessas empresas, para onde elas estavam mandando seu dinheiro, gastando seu dinheiro, E além disso, então, hoje eu sou consultora em gestão financeira, eu tenho a minha empresa, tenho o curso MEI Fora da Caixa, que é um curso voltado para finanças para quem é MEI, e além disso sou mentora de negócios. Mas em meio a tudo isso, em meio a trabalhar em escritório, em meio a fazer faculdade, em meio a fazer especialização, eu tinha ainda uma atividade completamente diferente de tudo isso, que era a minha renda extra. Essa minha atividade envolvia venda de produtos, envolvia mais empreendedorismo e foi uma das primeiras atividades na qual eu consegui desenvolver e amadurecer o meu perfil de empreendedora. E as experiências, as estratégias que eu utilizei e que eu vou trazer aqui para vocês hoje são as estratégias que eu apliquei nessa renda extra. Afinal, pessoal, é muito diferente você estudar, analisar, orientar as pessoas, é muito diferente do que você colocar a mão na massa, do que você enfrentar no campo de batalha uma empresa que precisa vender, que precisa comprar, que precisa encontrar maneiras de fazer o dinheiro sobrar, Então as estratégias que eu tô trazendo aqui para vocês foram as que eu apliquei
nessa renda extra, tá? Qual é essa renda extra? É a revenda de Natura. Eu comecei com essa atividade porque o investimento nisso é muito baixo. Para quem não conhece, você vender Natura é como você pegar um livro, um catálogo de produtos, você vai oferecer para o cliente vai anotar o que ele quer, vai fazer o pedido e entregar. E em cima disso você vai ganhar uma comissão. Então, basicamente, era assim que funcionava. Quando eu comecei a vender, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Não tinha nem começado a minha faculdade ainda. Nesse escritório tinha mais ou menos umas 37 pessoas quando eu saí de lá. Quando eu entrei, não me lembro. Mas já havia uma pessoa que vendia lá dentro. Então, assim, era um campo pequeno de atuação, até porque eu tinha me mudado fazia apenas um ano, então eu não conhecia muitas pessoas para as quais eu poderia vender, e eu ainda não estava fazendo faculdade, então o contato com as pessoas era muito pequeno, era muito reduzido, né? Então eu tinha que ficar dentro desse escritório, dentro dessas pessoas com quem eu convivia mais. Ok, então eu tinha uma concorrente e naquela época eu detestava vender. Para mim era o pior pesadelo eu ter que colocar o meu produto na mão do cliente. Era o pior pesadelo eu ter que convencer o meu cliente de que o meu produto era bom para a vida dele. Então assim, vender não era para mim. E eu estava mais do que convencida disso. E esse meu sentimento de não gostar de vender, ele me fez eu permanecer por muito tempo com essa atividade em banho-maria, por assim dizer. Eu sempre falo banho-maria porque eu lembro daquela história do sapo, não sei se você já ouviu. Mas vou contar rapidinho aqui. A história do sapo é a seguinte. Quando você coloca um sapo numa panela de água e coloca essa panela no fogo, o sapo fica lá dentro e conforme a temperatura da água aumenta, o sapo vai se reajustando à temperatura da água. E quando chega próximo da fervura, o sapo já está tão cansado de ter que se adaptar àquela temperatura, ele foi se ajustando tanto que ele está muito cansado para pular fora da água. E aí ele acaba morrendo. Então era assim que eu me sentia. Eu ficava dentro da panela, não fazia nada para mudar aquela situação, por mais incômoda que ela pudesse parecer, eu ficava ali porque estava tudo bem. E sabe por que eu ficava assim, que eu não fazia nada para mudar? Porque qualquer coisa que eu fosse fazer para mudar aquela situação iria me ocasionar muito trabalho, eu iria ter que dedicar mais tempo para vender Natura. Então, por isso, eu fiquei 6 anos com um lucro tão baixo que ele era praticamente ilusório em relação àquilo que eu precisava fazer. Como assim ilusório? Gente, eu acho que eu tinha, nos melhores meses de venda, em torno de 100 a 200 reais sobrando. Eu praticamente vendia só para conseguir os meus itens de consumo. Sabonete, shampoo, aquelas coisas que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, praticamente, durante 6 anos, eu permaneci nessa situação, nesse cenário, né, de venda. Você pode até estar se perguntando, nossa, que contraditório, Ellen, você começou a vender Natura para conseguir uma renda extra, mas agora tu tá me dizendo que mal tinha lucro nesse negócio e, enfim, exatamente isso. Era porque pra mim, eu não queria ter que dedicar mais tempo do que eu já dedicava. Ia dar muito trabalho fazer isso, eu ia ter que sair da minha zona de conforto. E sair da minha zona de conforto naquela época não era muito interessante. Eu tinha 18 anos, só pra vocês terem uma ideia, eu morava sozinha. E o que eu fazia naquela época era gastar o dinheiro que eu ganhava, nem sequer eu tinha algum tipo de controle da minha revenda. O único controle que eu tinha financeiro, mesmo assim eu gastava muito, era do meu salário. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu estudava como ensinar as pessoas a fazer seus controles financeiros, eu estudava como ajudar as empresas a melhorarem a sua gestão e não aplicava em mim mesma. E quais eram os principais erros que eu cometia para não conseguir vender, né? Porque, afinal, eu não conseguia vender muito bem, eu não tinha muito lucro, mas o que eu fazia de tão errado assim que eu não conseguia vender? Primeiro era que eu não dava valor para esse trabalho. Para mim, eu não via isso como um negócio. Eu não tinha aquele sentimento, nossa, vou vender Natura e vou
ficar rica. Não, era algo sem muito valor pra mim. O segundo erro é que eu não gostava de vender, como eu falei, né? Eu detestava vender, vender não era pra mim, mas eu também não fazia nada pra melhorar minhas técnicas de venda. Então eu ficava tipo, que se dane esse negócio, era mais ou menos assim. Além disso, o pessoal não tinha nenhum tipo de controle financeiro, não sabia exatamente quanto eu estava ganhando em consumo de produtos, não só em dinheiro, né? Então eu não tinha controle nenhum e eu não tirava tempo para dar atenção para esse negócio de verdade. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito todas as estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês, se eu tivesse feito desde o início, hoje eu estaria numa situação muito melhor, te garanto. Mas não, enfim, foram 6 meses perdidos, aliás, foram 6 anos da minha vida, assim, perdidos, né, com essa atividade, porque simplesmente ela não me trazia muito retorno. Mas chegou algum momento, né, que tudo começou a mudar. O que começou a mudar? Primeiro que eu me formei, né, então, tendo me formado, eu tinha realmente mais tempo, porque não tem mais aquele lance de ir pra faculdade, pegar o ônibus, né, então, como eu ia pra faculdade de segunda a sexta, era realmente muito corrido. Então, sem a faculdade, eu tinha mais tempo, né? Além disso, eu comecei a querer ter um retorno financeiro do qual eu já tinha investido na faculdade. Ou seja, né, tudo aquilo que eu gastei em 4 anos, eu queria recuperar o mais rápido possível, porque eu precisava fazer isso. Então, eu comecei a bater minha cabeça e pensar, o que eu vou fazer para fazer com que o dinheiro que eu investi na faculdade retorne o mais rápido possível. O que eu tinha mais próximo de mim, que era um negócio que eu poderia fazer com que ele alavancasse, era essa renda extra. Naquela época, então, quando eu me formei, eu já trabalhava dentro de uma fábrica de joias e eu já tinha contato com essa parte mais gerencial, de fazer planejamento financeiro, de controlar melhor os gastos e assim por diante. Então, juntando essa experiência que eu tinha dentro da fábrica, eu comecei a pensar numa maneira de fazer com que o meu negócio de revenda da Natura alavancasse em 1 ano. E eu queria muito que isso acontecesse. Então eu comecei a bater a cabeça para pensar o que eu poderia mudar nessa atividade, que eu pudesse implantar e que eu pudesse ter mais lucros, né? Então é aqui que entra a minha primeira estratégia, tá? Qual foi essa minha estratégia? Essa estratégia foi eu ter uma meta. Foi eu ter um sentido para esse negócio, foi eu colocar em cima dele um objetivo de fato, e não simplesmente vender por vender. Então eu comecei a construir um objetivo, eu comecei a criar essa meta e pensar aonde eu quero chegar com essa revenda até o final do ano, né? Então naquele ano eu pensei bem o que eu queria, né? E estabeleci o lucro, o dinheiro que eu queria ter na minha conta no final de 2018. A minha meta estabelecida naquele momento foi de R$5.000. Eu queria chegar no fim do ano e ter R$5.000 lá no meu eu queria chegar no fim do ano e ter R$5.000 sobrando na minha conta. Então, como é que eu ia fazer para que isso acontecesse, né? Bom, o primeiro passo que eu fiz, então, foi criar essa meta, foi estabelecer um rumo, né, para esse negócio. E com um rumo eu sabia onde eu queria chegar. Como eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha que pensar no como eu ia fazer para chegar lá, né? Então o que eu fiz? Eu peguei esses R$5.000 e eu dividi por 12 meses, né? Então eu tinha de janeiro a dezembro para alcançar essa lucratividade. Dividindo por 12 meses, deu R$416 por mês que eu tinha que ter de lucro. Em cima desse lucro, eu consegui calcular quanto eu precisaria vender todos os meses para alcançar essa minha meta. Então eu peguei o meu percentual de comissão sobre as vendas e fiz o cálculo ao contrário, né? Quanto eu tenho que vender para lucrar R$416 por mês, né? Dessa maneira eu consegui criar uma linha do tempo em uma planilha, né? Eu coloquei nessa planilha janeiro, fevereiro, março, abril, um do lado do outro e fui colocando, então em janeiro eu tenho que vender R$2.000, em março R$2.000 e assim por diante, né? Então com essa linha do tempo bem estruturada no Excel, eu ia acompanhando todos os meses quanto eu já tinha vendido, quanto faltava vender para conseguir alcançar o meu objetivo.
de fato, pessoal, eu comecei a dedicar muito mais tempo para essa atividade do que eu dedicava antes, tá? Então, realmente, quando você quer mudar alguma coisa, você vai precisar dedicar mais tempo. Só que esse tempo, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, ele se torna, de certa maneira, um investimento para você. Você vai estar investindo naquilo que você realmente quer alcançar. Então, para você começar a mudar a sua mente, a sua ideia em relação à tua empresa, é pensar que a tua empresa tem um objetivo a ser alcançado, né? Até porque tem uma frase muito forte para mim que ela diz assim: para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E é bem isso. Quando você não tem uma estratégia, quando você não tem uma meta, você simplesmente não sabe que caminho tomar, porque você não sabe para onde quer ir. Então, qualquer caminho que acontecer, qualquer coisa que vier de imprevisto na empresa, vai servir, porque você não tem uma direção, né? Então, tá. Quando eu já tinha uma meta, um objetivo, eu precisava implantar uma estratégia de como eu ia chegar lá, né? E aí que entra a nossa segunda estratégia aqui dessa aula, tá? Que é criar um plano de ação. O plano de ação, pessoal, é quando você analisa o seu negócio e vê o que você está fazendo hoje e que precisa mudar para alcançar o objetivo que você deseja. Então eu parei e comecei a pensar, bom, eu vendo por pedido. Então todos os meses eu vou pegar a revista, ver o que tem anotado e vou fazer o pedido e vou vender, né? Só que aí me surgiu um grande estalo. Se eu começasse a vender produtos à pronta entrega, como se fosse uma loja. A loja, tu chega na loja, ela tem os produtos lá, então ela tem os produtos à pronta entrega, estão prontos para serem entregues pro cliente, né? Então eu pensei, vou começar a vender à pronta entrega. Com essa técnica de vender à pronta entrega, eu conseguia comprar os produtos mais baratos, então eu reduzia o meu custo, né? Porque eu comprava ele na promoção e eu vendia no preço normal. Eu comecei a pensar que eu não podia simplesmente comprar vários produtos e não olhar para quanto iria me trazer de retorno isso. Eu precisava analisar se realmente isso valia a pena. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar controles financeiros no meu negócio. Os controles financeiros vão sempre estar em 3 pilares. Na verdade, é um ciclo, né? É o planejamento financeiro, o controle de caixa e a análise, tá? Então, eu comecei a implantar esses controles financeiros para eu conseguir visualizar se aquilo que eu ia fazer ia dar certo ou não no meu negócio. Então, eu relacionei, em primeiro lugar, eu fiz um planejamento, né? Que é a primeira etapa da estrutura financeira. Eu fiz esse planejamento, eu peguei uma relação de itens que eu mais vendia, né? Porque como eu já tinha uma experiência de anos, né? Eu conseguia ver qual era o ranking de produtos que eu mais vendia. Então, relacionei todos esses itens e coloquei do lado quanto eu iria comprar, né? Quanto eu iria pagar se eu pegasse aquele produto na promoção e quanto eu iria lucrar se eu vendesse ele com o preço normal depois. Tendo isso visualizado numa planilha, né, de um planejamento financeiro, eu comecei a perceber que em alguns produtos eu iria aumentar a minha lucratividade em até 60%. Então, olha só a importância de você fazer um planejamento financeiro, né? Não basta você ter a ideia na cabeça, vou começar a implantar isso aí por aí colocando em prática, sem analisar se isso realmente vai te trazer um retorno significativo, né? Então, essa foi uma das partes que eu precisei fazer para olhar e ver se realmente ia dar certo. Naquele primeiro momento, eu não tinha dinheiro guardado para conseguir investir nessa pronta entrega. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu conversei com o meu namorado. Ele disse assim, tu me empresta um dinheiro para eu começar a investir assim, eu quero vender pronta entrega. Olha só, eu fiz uma análise e percebi que eu posso lucrar 60% em cima de alguns produtos. E aí ele topou, né? Ele topou virar meu sócio, digamos assim. E aí ele colocou um valor de R$600, que era para ser o meu teto, né, de investimento inicial em pronta entrega. Só que aí aconteceu uma coisa muito mágica. A Ellen fez a compra de todos os produtos e adivinha? Consegui vender tudo.
na primeira remessa. Então eu nem precisei do dinheiro emprestado dele, até porque eu tinha parcelado no cartão em 3 vezes e no fim eu acabei nem precisando porque o próprio dinheiro do que eu vendi entrava e eu já ia pagando o meu investimento. Então isso pra mim na época foi incrível, né? O segundo passo da estrutura financeira que eu comecei a implantar foi o controle de caixa. No controle de caixa eu comecei a fazer relatórios do dinheiro que entrava, do dinheiro que saía para os boletos, fiz um fluxo de caixa, comecei a estruturar tudo bem bonitinho, coisa que eu não tinha antes, né? E à medida que eu ia vendendo, né, o volume de vendas ele começou a aumentar bastante. E com esse aumento no volume de vendas, o dinheiro que começou a circular também era maior. E aí, naquele momento, eu fazia os pagamentos ainda, se eu não me engano, eu pagava na lotérica. Não, eu pagava no meu aplicativo. E no aplicativo da Caixa, que era onde eu tinha conta, né? Eu misturava dinheiro particular, que era, no caso, o dinheiro do meu salário, né? Misturava o dinheiro que entrava para os boletos e virava uma confusão só. Então, a terceira parte que eu fiz para melhor estruturar financeiramente esse negócio foi criar uma melhor organização. Com o dinheiro que estava sobrando em caixa, eu fui lá numa cooperativa de crédito e abri uma conta, né, no Sicredi. Fui no Sicredi e abri uma conta lá e nessa conta eu conseguia colocar o dinheiro que entrava da Natura e conseguia pagar os boletos. Até hoje eu tenho uma conta lá no Sicredi onde eu movimento só o dinheiro da Natura, porque até hoje eu continuo vendendo Natura, né? Não, então lá entra o dinheiro das minhas clientes, né? E sai o dinheiro para pagar os boletos. Além disso, uma coisa que eu fazia também já há bastante tempo era andar com 2 carteiras dentro da bolsa. Uma carteira que era para o meu salário pessoal, né, da minha CLT, e uma carteira que era para o dinheiro da Natura, porque o que eu trabalhava eu vendia para as minhas colegas, né? Então eu acabava, né, que recebendo dinheiro ali, chegava na hora do trabalho, recebia o dinheiro e colocava nessa carteira separada para ter uma melhor organização. Ah, uma coisa muito legal que eu comecei a fazer, como eu tava com o dinheiro no banco e tipo, eu não queria mexer naquele dinheiro para não misturar, né, para não fazer ainda nenhuma movimentação, porque quando chegasse a minha meta, aí sim eu ia fazer alguma retirada de lucro, né? Então, enquanto eu não fosse fazer isso, eu comecei a reinvestir esse dinheiro. Então, aquilo que eu já tinha de lucro, eu comecei a colocar em aplicações, o dinheiro vai aumentando, porque você pega o lucro que você está tendo e começa a reinvestir. Isso é muito importante, é muito bacana você estar fazendo isso aí na tua empresa, tá? Ok, então, organizada a minha estrutura financeira, e claro, né? Então, o terceiro pilar da estrutura financeira era conseguir fazer a análise do meu negócio, né? Então, essa análise eu ia fazendo mensalmente. Se eu ainda não tinha atingido a meta, eu tinha que fazer alguma coisa para vender mais, eu oferecia um produto na promoção para uma cliente e assim por diante, né? Agora, pessoal, teve uma das estratégias, que é a quarta estratégia, que é a que eu mais tive que trabalhar em mim mesma, e vocês já devem imaginar qual é. São as técnicas de venda. Eu tive que aprender a gostar de vender, a amar vender, né? Pegar aquela paixão por conseguir conversar com o cliente, explicar como o produto funciona, conseguir implantar, colocar o meu produto na mão do cliente, conseguir vender de verdade. Então eu tive que aprimorar muito, melhorar muito a minha cabeça, meu mindset para conseguir começar a vender. Até porque sem vendas uma empresa não sobrevive no mercado, né? Então, para a empresa conseguir sobreviver, ela precisa vender de verdade. Então, assim, o que eu comecei a melhorar no meu atendimento? Primeiro, pessoal, que eu já tinha desde o começo uma boa relação com as minhas clientes, né? Sempre dei muita atenção, sempre conversei bastante. Era como se fosse um vínculo de amizade realmente com as minhas clientes. Sempre que elas tinham qualquer dúvida, eu respondia, né? A única coisa que eu não gostava era tipo de ter que criar um cliente novo, ter que abordar alguém que eu não conheço e dizer, olha, você gostaria de comprar Natura? Era isso que eu não gostava, mas aquelas clientes que me procuravam para fazer a compra, eu atendia com o maior prazer, com o maior carinho
por elas, né? Então, como eu trabalhava numa empresa grande, eu tinha bastante clientes, né? Então, o número de clientes que eu tinha já era grande o suficiente para me proporcionar um volume de vendas considerável, né? Mas, além disso, eu sabia que eu precisava implantar alguma coisa diferente para elas começarem a se instigar a comprar, né? Então, algumas das técnicas que eu utilizei para começar a vender. Primeiro, eu criei, né, um canal de comunicação com as minhas clientes, que é um grupo no WhatsApp. Nesse grupo, eu publico os vídeos de sorteios, eu falo das datas de entregas, eu compartilho a revista, eu mando avisos de promoções. Nesse canal de comunicação, eu consigo compartilhar diversas ideias que as clientes precisam saber para conseguir decidir se elas vão comprar ou não, né? Mas, quando eu comecei a vender pronta entrega, eu precisava comunicar a elas dessa novidade, né? Então, eu comecei a dizer, olha, você tem algum aniversário para ir? Você tem algum chá de bebê? Eu estou começando a vender pronta entrega, os kits são assim, eu consigo te dar um desconto à vista com 10%, no prazo eu consigo, né, em 30 dias, e assim por diante. Além disso, eu comecei a criar mais desconto em cima de produtos mais caros, por exemplo, perfumes, né? Então eu conseguia vender produtos mais caros com um desconto um pouquinho melhor. Eu criei também um cartão de visitas, tá? A Natura até disponibiliza para as revendedoras um cartão para colocar o nome e tudo mais. Mas eu queria criar com a minha marca, digamos assim. Então eu fiz uma logo, né, bem simplesinha, e fiz um cartãozinho. Nesse cartãozinho eu comecei a distribuir ele, né? Além disso, como eu estava mais por casa, não tinha mais faculdade, eu comecei a participar dos eventos da Natura. Nesses eventos eu comecei a aprender muito mais sobre o meu produto. E se eu puder te dar um conselho, é que você precisa entender do teu produto para começar a conseguir vender ele da melhor forma possível para o teu cliente. Por quê, pessoal? Porque o teu cliente, ele vai te procurar querendo que você ajude ele a solucionar um problema. Ele não vai te procurar só simplesmente para comprar de você. Cada produto tem algo por trás que vai resolver na vida do cliente, uma dor que ele sente, não dor física, né? Mas uma dor psicológica, algo que ele precisa solucionar e que o teu produto vai ajudar ele, né? Então, por exemplo, eu preciso dar um presente para minha mãe e esse presente é muito especial para ela. Eu vou pegar um perfume que tem uma lembrança de um encontro que ela teve com meu pai, não sei, alguma coisa assim. Então, sempre por volta do teu produto existe aquele sentimento, existe aquilo que a pessoa deseja de fato, né? Não é só o teu produto, mas é o que o teu produto significa para ela. Então, eu comecei a trabalhar essa parte também de conseguir entender para que a pessoa estava comprando, qual era o problema que ela queria resolver e assim por diante. Nesses encontros que eu ia na Natura, né, agora a gente tá todo mundo parado por causa da pandemia, mas nesses encontros eu comecei a ganhar as amostrinhas de perfume. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com essas amostrinhas? Vou grampear uma amostrinha em cada cartãozinho e vou distribuir eles por aí para conseguir melhorar a minha publicidade. Então a publicidade também foi algo que eu melhorei de técnica de venda que eu não tinha, né? Quando a pessoa vinha e comprava um presente para uma pessoa especial, dentro da sacola de presente, eu colocava um cartão com uma amostrinha. E foi dessa maneira que eu consegui expandir a minha quantidade de clientes. Foi com um cartão desses que eu tenho mais 5 clientes há mais de 2 anos que estão comigo. Olha só como um pequeno gesto singelo, por mais singelo que ele seja, ele possa te trazer resultados que você nem imagina. Então, essas técnicas foram que eu fui melhorando, né? Além disso, pessoal, eu procurei fidelizar os meus clientes. Eu queria que as minhas clientes comprassem de mim não só uma vez. Eu queria que elas comprassem toda vez que elas precisassem de algum produto. E foi aí que eu criei a ficha, o cartão de fidelidade do meu cliente. Nessa ficha tinha quantas vezes no ano a pessoa ia comprar, né? E no final do ano, quem tivesse comprado mais que 6 vezes, aí concorria ao sorteio de Natal. Aí no sorteio de Natal fazia aquele kit muito especial, né? Colocava alguns produtos da própria Natura e também
fazia, né, colocava um champanhe, um chocolatinho, um chocotone, um panetone, para simbolizar o Natal também, porque o Natal é muito especial para muitas pessoas, né? Então esse tipo de coisa eu fazia. Eu fazia sorteios no dia das mulheres, no dia das mães, um brinde que seja, que você consiga sortear, já vai deixar o teu cliente muito feliz. Então essas coisas eu fui melhorando, porque eu queria que o meu cliente me procurasse a qualquer momento em que ele precisasse de alguma coisa. Não só uma vez no ano. E além disso, pessoal, o atendimento personalizado também vai te trazer um grande diferencial. O que é o atendimento personalizado? É você ter o contato com o cliente de uma maneira bem amigável. É você tratar ele de uma maneira singular toda vez que ele te procurar para vender. E isso é algo que as minhas clientes sempre gostaram muito, porque quando eu colocava alguns cartões de fidelidade, eu pedia algumas sugestões para essas pessoas, para eu conseguir entender e melhorar o meu atendimento. E o que elas mais diziam era isso, que elas gostavam do sorteio, elas gostavam dos descontos, elas gostavam do meu carisma, da forma como elas eram tratadas, e isso é muito importante. Para você conseguir melhorar o teu atendimento, você precisa começar a se perguntar: como eu gostaria de ser atendido naquela loja, naquela empresa? E assim, dessa maneira como você gostaria de ser atendido, é a maneira que você deve atender o seu cliente. Então, sempre tratar o seu cliente como um amigo seu. E outra coisa, nesse momento de pandemia, eu sinto também que as clientes, elas estão esperando que a gente chame elas. Oi, tá tudo bem com a tua família? Como é que você está? Uma frase de conforto também tem ajudado bastante. Teve o último pedido que eu entreguei, que eu escrevi na sacola: fique bem, tudo vai passar. Então foi tipo uma mensagem muito singela, mas que fez uma grande diferença. Elas me chamaram depois, agradeceram pela mensagem, porque nesse momento a gente precisa ter fé. A gente precisa manter a nossa esperança de que tudo vai dar certo. E quando as pessoas leem uma frase, o dia delas pode estar sendo horrível. E aí a pessoa lê uma frase sua, simplesmente escrita à mão, vinda na sacola daquilo que ela te comprou, ela vai ficar muito feliz, ela vai se sentir grata por estar comprando de você. E pode não parecer, mas gente, todos nós somos motivados, somos movidos a emoções. Não tem como a gente dizer que nós somos robôs, porque nós não somos. Ninguém aqui é robô, todos nós somos seres humanos e a gente precisa entender que muitas vezes o nosso cliente quer ser ouvido, ele quer receber a sua atenção, ele quer receber o teu carisma de verdade. Então, isso também é algo que pra mim é muito gratificante, porque eu adoro lidar com pessoas, né? Então, olha só que engraçado, eu adoro lidar com pessoas e no começo eu não gostava de vender, comecei a aprender a vender. E é assim, pessoal, a gente começa o nosso negócio e nem sempre a gente gosta de todas as partes operacionais, de vendas, gerenciais, mas em algum momento você vai precisar encontrar qual é a maneira que você gosta de fazer, né? Por exemplo, eu tô com o meu negócio digital, eu vendo meu curso no digital, eu tô com todo o meu atendimento digital. No começo eu tinha muita dificuldade de lidar com acesso de programas, de instalar uma webcam. Eu tinha muita dificuldade disso e não gostava. Mas eu tive que procurar uma maneira de gostar disso, porque faz parte do meu negócio. Então eu preciso achar uma melhor maneira para aprimorar e gostar de verdade de fazer aquilo ali, porque o processo, muitas vezes, a gente dedica 80% do nosso trabalho no processo e 20% no resultado, porque o resultado é aquilo que vai vir como consequência, né? Eu ouvi uma frase hoje de uma pessoa que me inspirou muito, e essa frase diz realmente isso: você precisa se apaixonar pelo processo para que o resultado venha como consequência. Hoje, pessoal, na semana passada, na verdade, eu fechei 8 anos de Natura. Então, para mim, hoje, isso é muito satisfatório. Quando eu abro a caixa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu aprendi a amar esse negócio, eu aprendi a dar valor para ele de verdade. Agora, vocês devem estar se perguntando quais foram os teus resultados em números, né? E eu vou abrir os números aqui para vocês. Eu tive que fazer um levantamento para fazer uma comparação, né?
Então, como eu falei no início do vídeo, eram 3 vezes mais de lucro. Mas como que eu consegui descobrir isso se eu não tinha controle financeiro nenhum, né? Eu tive que buscar nos históricos de vendas da Natura e consegui fazer um levantamento de quanto eu tinha vendido naquele ano. Até porque eu vendia só por pedido, então tudo que eu comprei eu de fato vendi, né? Então, em cima disso, eu consegui criar um relatório de comparação. Se eu conseguir, eu vou colocar na edição desse vídeo o valor bem certinho, porque eu tô com ele ali na tela, atrás da câmera, que eu tô olhando pra ele. Mas se eu conseguir, eu vou colocar no vídeo pra vocês olharem também, tá? Então, no ano de 2017, eu tinha lucrado R$ 3.459,90. Já no ano de 2018, após ter implantado todas essas estratégias que eu compartilhei aqui com vocês, eu passei de 3.459 para R$ 9.820 de lucro. Pessoal, esse lucro eu distribuo ele, sempre distribuí em produtos e retirada de lucro em dinheiro, tá? Em 2018, então, eu fiz uma retirada de produtos de R$ 1.066 e o dinheiro eu deixei lá na conta do Sicredi porque eu sei que eu queria R$ 5.000 de lucro naquele ano, de saldo no banco, mas eu ainda não tinha um objetivo para esses R$ 5.000. Eu sabia que eu queria ele, mas não sabia para que eu ainda ia utilizar, né? Então, o dinheiro ficou lá guardado no ano de 2018. Em 2019, o meu lucro foi ainda maior. De 9.820 eu passei para 11.582. E aí, em 2019, eu descobri o que eu queria fazer com esse dinheiro e foi quando eu comprei um curso. Então, eu comprei no final de 2019, é um curso de mais de R$ 6.000 que eu investi e eu investi com muita felicidade, com muita gratidão. Por quê? Porque era um dinheiro que eu tinha tido de lucro de um dos meus negócios e eu simplesmente reinvesti ele. Eu não tirei do meu bolso, do meu trabalho de CLT, para pagar esse curso, até porque é um curso caro, né? Então, olha só, a minha felicidade não cabia em mim no final do ano passado, porque eu consegui conquistar um curso que eu tanto queria. Então, gente, o que vocês precisam começar a entender é que você provavelmente tem um sonho, você provavelmente tem algo que você queira muito realizar na tua vida. Então, o que você tem que entender é que o teu negócio, o teu MEI, ele tá ali não só para você pagar as tuas despesas mensais. Ele tá ali para te satisfazer, para trazer o teu sonho à tona, para você realizar o teu sonho. Para que aconteça com você o que aconteceu comigo, de eu conseguir conquistar aquilo que eu realmente queria, mesmo que fosse só uma atividade de renda extra. Se fosse qualquer outra pessoa, ia pensar assim, gente, eu vendo só para complementar minha renda, para que eu vou fazer tudo isso? E olha o resultado que me trouxe, de R$ 3.400 para um lucro de R$ 9.820, e eu conto isso com o maior prazer para vocês. Não para me gabar, é para dizer o quanto você também é capaz de conseguir fazer isso aí no teu negócio. É só você parar e dar realmente o valor que o teu negócio merece para ele começar a crescer. E eu aposto que se você implantar todas essas estratégias que eu trouxe aqui para vocês, você vai começar a ter um resultado muito significativo aí no teu negócio. Além disso, gente, eu quero dizer o meu muito obrigado por você ter ficado até aqui nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para receber as novas notificações dos novos vídeos e aulas que estão vindo por aí. Um grande beijo, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula.